Olá, hoje nós vamos falar sobre treinamento de POPs. POPs são procedimentos operacionais padronizados, obrigatórios pela legislação sanitária RDC 216. Por que isso é importante? Para padronizar os processos, independente de quem for trabalhar e garantir a segurança dos alimentos aos nossos clientes. Os tipos de POPs que temos são de higienização de instalações, controle de pragas, higienização do reservatório, higienização e saúde dos manipuladores, controle de temperatura de freezers e geladeiras, controle de temperatura do óleo e controle de temperatura dos balcões. O POP 1 é o POP relacionado à higienização das instalações. Entendemos instalações como paredes, interruptores, tomadas, pias, bancadas, mesas de apoio, onde se manipula alimento, as prateleiras onde se organizam e se estocam matérias-primas, as placas de corte onde se fazem a manipulação de carnes e vegetais, os pisos, rodapés, grelhas, ralos, a higienização dos freezers e geladeiras, coifas e exaustores, banheiros e sanitários. Então, vamos ver, por exemplo, um POP do tipo 1.2, higienização das instalações. De que se trata esse POP? O objetivo é garantir que todas as superfícies de contato, direto e indireto, com os alimentos sejam devidamente higienizados. Então, no POP, que na verdade é uma forma de mostrar passo a passo como deve ser feita uma determinada atividade, eu vou ter o objetivo, os documentos de referência, quem vai executar, a frequência, ela é muito importante você verificar se ela é diária, quais são os materiais que vão ser utilizados, o procedimento. Então, por exemplo, lavar com água, enxaguar, finalizar com álcool e secar. O uso de EPIs ou não. Logo após cada um dos POPs, nós vamos encontrar o registro dos POPs, que é uma planilha, onde eu vou ter normalmente a data, o responsável, a pessoa que está fazendo isso, a sua assinatura e algum tipo de problema. Então, o colaborador, o responsável pelo preenchimento dos POPs, ele deve necessariamente preencher diariamente, se o POP for diário, semanalmente, mensalmente, né? Semestralmente ou anualmente, a realização daquela atividade, ok? Bem, pensando ainda em termos de higienização, temos um segundo exemplo, que é o POP dos banheiros. No caso, obviamente, nós temos que limpar os banheiros diariamente, né? E sempre que necessário, caso ocorra algum problema. Então, mais uma vez, mostrando quem deve executar, a frequência, os materiais, como deve ser o procedimento, né? Obviamente, quem manipula alimentos não pode limpar o banheiro e vice-versa, tá? E também, assim como outro POP, eu vou ter um registro, né? Uma planilha com a data, o responsável, a assinatura e uma intercorrência. Por exemplo, no banheiro, uma intercorrência pode ser a falta de papel higiênico, a falta de material de limpeza para execução daquela atividade. O segundo tipo de POPs, a segunda classe, é de controle de pragas. Esse é um dos poucos POPs que não são preenchidos pelos colaboradores ou equipe interna do estabelecimento. Esse POP, ele é um POP específico à empresa que é contratada para fazer o controle de praga. Então, quando a empresa for fazer a aplicação do produto para controle de pragas, é importante que se solicite que a mesma assine, colocando a data e o responsável assinatura, e algum tipo de intercorrência, como por exemplo a presença de baratas acima ou essa barata estando não ali naquele ambiente, tá? O terceiro grande grupo de POPs, tá, é da higienização do reservatório ou da caixa d'água. Também, assim como de controle de pragas, ele não deve ser preenchido pela empresa, e sim por uma empresa terceirizada que deve colocar todas as informações. Essa higienização ocorre semestralmente. O quarto POP é o POP da higiene e saúde dos manipuladores. E entre eles, talvez um dos mais importantes seria o POP, que é responsabilidade da confiança em engenharias, que é o POP dos treinamentos em higiene pessoal, um dos quais nós estamos fazendo aqui agora para mostrar a importância deles. Então, nesse POP é colocada a data, o responsável, a empresa, o nome do treinamento, o nome do funcionário
e a assinatura de cada um desses colaboradores que fizeram esse treinamento, ok? Bem, continuando, nós temos um POP, um grande grupo de POPs importantes, que é o POP 5, que é controle de temperatura. Os alimentos e ou matérias-primas, eles às vezes são submetidos antes ou após o seu preparo a um armazenamento refrigerado. Então, para isso é muito importante o controle de temperatura, porque na faixa abaixo de 10 graus e acima de 60, os micro-organismos eles são eliminados ou eles são adormecidos. Porém, entre 10 e 60, eu tenho uma grande atividade de micro-organismos que provocam doenças transmitidas por alimentos. Então, um dos POPs importantes é o POP de controle de temperatura de freezers e câmaras frias, no qual vai ser colocada a data, a temperatura, algum tipo de intercorrência, o nome e a assinatura do colaborador. Ali é importante ele fazer a verificação da sua temperatura. Um outro POP ainda relacionado a controle de temperatura muito importante, principalmente para restaurantes ou empresas que fazem o uso de óleo para fritura, é o POP de controle de temperatura e qualidade da troca do óleo de fritura. O óleo ele deve ser substituído assim que é possível. Então, nesse caso, para esse POP, eu coloco a data, a temperatura, a cor clara, se é sem odor, forte ou sem espuma, qual foi a ação tomada por aquela pessoa que estava fazendo a verificação do óleo antes de iniciar o processo de fritura? Ele trocou, não trocou? O nome do funcionário e a sua assinatura, tá? Então é muito importante essa verificação do óleo. Um outro POP relacionado a controle de temperatura é para alimentos que ficam em balcões, tá? Esses alimentos permanecem durante um tempo, deve ser realizado um controle dessa temperatura, sempre que possível acima de 60 graus, em se falando de alimentos cozidos, tá? E no balcão self-service, é importante anotar de tempos em tempos a hora, a temperatura, o nome do funcionário e se houve algum tipo de intercorrência, de repente uma temperatura mais baixa, que é a indicada. Então, com isso, nós conseguimos realizar um levantamento dos principais tipos de POPs. São procedimentos operacionais padronizados, que são aqueles que são importantes para o serviço adequado. Através dos POPs, a RDC 216 garante a padronização dos processos no seu estabelecimento e permite que, mesmo que um colaborador não venha, outro colaborador, em sua substituição, possa realizar aquela tarefa com eficiência.